Estamos no Devocional 2024, no 13º dia. Hoje, falando sobre o tema, e agora José? Isso mesmo. Porque o capítulo 40, o capítulo 41 e o capítulo 42 são decisivos na vida deste homem, filho de Jacó, filho de Israel. E o que me chamou a atenção no capítulo 40, no versículo 3, diz assim, veja só, olha que interessante. E mandou detê-los na casa do comandante da guarda, do cárcere, onde José estava preso. Até então, José estava preso e, naquele momento, nada absolutamente acontecia de intervenção. A prisão destes homens já foi o agir de Deus, para que começasse o processo da saída de José daquela prisão para estar frente a frente com Faraó. Às vezes Deus, ele trabalha movendo pessoas e mexendo em determinadas situações, exatamente visando você, visando a sua situação. No versículo 8, mostra o momento da interpretação que José teve. No versículo 8, diz que José respondeu, porventura não pertencem a Deus as interpretações? Nos dias de hoje, pela ação do Espírito Santo, essa interpretação não é interpretar sonhos como uma pessoa vidente, um adivinhador, mas essa interpretação nos dias de hoje é o discernimento de espírito. Espírito se referindo à mente, se referindo à condição espiritual. O Espírito Santo dá esta capacidade àquele que tem comunhão com ele. No versículo 14, e também no versículo 23, e também no capítulo 41, do 9 ao 13, aconteceu algo muito interessante que hoje em dia acontece também de forma muito normal, comum acontecer isso no meio profissional, dentro de uma empresa. A palavra de Deus diz que quando os dois homens eles saíram da prisão, um foi morto e o outro, ele voltou ao cargo que ele se encontrava, que ele estava, José pediu para que fosse lembrado. Sabe aquela historinha, tipo, não esquece de mim não, hein? Esquece de mim não, hein? Quando você estiver lá diante do chefe, quando você estiver lá diante do patrão, lembra de mim. A Bíblia diz que José, depois disso, ainda ficou 2 anos na prisão. Você nunca deve esperar por ninguém, depender de ninguém. Confie em Deus, espere em Deus. No versículo 14, ele fala isso. E a Bíblia diz que ele só foi lembrado 2 anos depois. No versículo 15, mostra claramente que José ele não guardava rancores. Por que ele não guardava rancores? No capítulo 40, no versículo 15, diz a palavra de Deus assim, olha só. Olha o que ele disse na ocasião para o copeiro-chefe. Ele disse, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus. Olha só, fui roubado da terra dos hebreus. Ele não fala que ele foi traído pelos irmãos, que ele foi vendido pelos irmãos. Por quê? Porque ele não guardava nada dentro dele. Essa é a essência daquele que é de Deus. E aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Olha como que em nenhum momento ele colocou a culpa daquilo nos irmãos. E quantas vezes pessoas fazem isso? Vivem presas ao passado, remoendo a sua vida por algo que alguém lhe fez e jogando a culpa nesta pessoa.
Isso não vai levar você a lugar nenhum. Limpe o seu coração. Mantenha-se limpo o seu interior. No versículo 20, a palavra de Deus diz que o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José. Aliás, desculpa, no versículo 20 diz, no terceiro dia, eu li o 23, no terceiro dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe. A palavra reabilitar, nessa ocasião, significava levantar a cabeça, dar incentivo. Prepare-se, porque você que está dentro do plano estabelecido por Deus, você que tem vivido essa esperança nele, ele há de reabilitar a tua vida, ele há de levantar a sua cabeça, ele há de dar incentivo a você. Creia nisso. No versículo 8 do capítulo 41, a palavra de Deus fala sobre o espírito de Faraó estar perturbado. Diz assim, veja só, de manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Espírito é a mente do ser humano. Muitas vezes, quando você se depara com pessoas que têm conflitos na mente, significa que a mente desta pessoa está perturbada por situações, perturbada por questões do passado e outras ocasiões, outras situações. E da mesma maneira como naquela ocasião ele buscou pelos magos, hoje em dia as pessoas da mesma forma têm feito. Pessoas têm buscado na magia a direção, a resposta e a solução para as situações que enfrentam. E isso tira a glória de Deus, porque só Deus sabe do passado, do presente e do porvir. No versículo 14 e 16, me chamou a atenção, 14 e o 16, diz assim, olha que interessante. Então Faraó mandou chamar a José e fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Barba, cabelo e bigode. Eu quero dizer a você que está vivendo uma situação como José. Prepare-se, faça barba, cabelo e bigode. Esteja pronto, porque você vai ser colocado em lugar de honra. Creia nisso. E no versículo 16 diz assim, respondeu-lhe José, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Embora ele preparou-se, barba, cabelo e bigode, ele se preparou, mas ele deu glória a Deus. Ele não trouxe para si a glória, ele não estufou o peito, não. Ele deu glória a Deus por aquela capacidade de interpretação. Nunca esqueça que depois da vitória, estando na vitória, permanecendo na vitória, não traga a glória para si. Dê glória a Deus. Tá certo? No versículo 32, diz assim, o sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. Lembra que em várias ocasiões Jesus ele diz, em verdade vos digo, é uma forma de estabelecer aquilo que está sendo dito. Como esse sonho, que foi duplo. Como se naquele sonho estivesse havendo uma afirmação e uma confirmação. É o em verdade, para se estabelecer aquilo. No versículo 33, preste muita atenção nesse detalhe. Depois que ele interpretou o sonho, José disse assim, olha que interessante. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e ponha sobre a terra do Egito. Ele falou isso
Mas ele não falou estufando o peito e tipo fazendo assim, escolhe eu. Não. Ele nem estava trazendo para si a ideia de ser este homem. Ou seja, ele se colocou por baixo. Ele não se colocou numa posição se achando. Não, porque fazendo isso, ele iria se frustrar. Aliás, nunca abra os seus lábios para se exaltar. Nunca. Porque aquele que se exalta é humilhado. Nunca. Não abra os seus lábios para dar glória a si mesmo. Como diz a palavra de Deus, que os teus lábios não te louvem. Nunca fale sobre os teus feitos. A glória é de Deus. No versículo 37 ao 43, quando a palavra de Deus diz que o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais, o bom testemunho de José faz Deus exaltá-lo. Interessante, eu até anotei isso aqui. José, olha que interessante, José chegou ao Egito com correntes no pescoço e agora ele estava com colares de ouro. Chegou dentro de uma carroça como uma mercadoria e agora estava no segundo cavalo de Faraó sendo honrado diante da maior potência econômica daquela época. Que glorioso, né? Como Deus é maravilhoso. No versículo 45, a palavra de Deus mostra que o nome de José foi mudado. Essa mudança, diferente da mudança que foi do seu pai Jacó, na verdade era para fazer Faraó ser reconhecido e, aliás, fazer com que José fosse reconhecido e aceito na corte de Faraó. Mas isso não mudou o caráter dele, tanto que ele continuou sendo e se colocando como José, e não Zavenat Paneia. On era o centro do culto ao deus Sol. Ra era considerado um deus extremamente importante, embora não fez absolutamente nada, né, pelo Egito. E o casamento de José foi agradável aos olhos de Deus, pois estava dentro do seu plano. Isso colocando para você pelo fato dele estar se casando com uma egípcia. Isso tudo aquilo era plano de Deus. No versículo 51, mostra o nome de Manassés e Efraim. Manassés relacionado ao que ele estava experimentando e não a mágoas que ele carregava, dizendo que ele esqueceu da sua família, esqueceu do seu passado. Não, mas é porque estava ali naquele momento exaltando o que ele estava experimentando, ali naquele momento, naquele instante. Do versículo 56 ao 57, mostra José, mesmo em meio à fome no Egito, aproveitou a fome para gerar prosperidade ao Egito. Sabe o que significa isso? A pessoa que tem visão, a visão que vem de Deus e a direção que vem de Deus, ela aproveita as oportunidades, mesmo que aos olhos humanos seja uma situação adversa. Ele aproveitou a fome para trazer prosperidade. Aproveite as situações adversas que surgem diante de você, não para olhar para a dificuldade, mas para olhar para aquilo que tem de benefício. No versículo 1 do capítulo 42, mostra a direção entre o que tem a direção de Deus, a diferença, e o que não tem. Enquanto os irmãos de José ficaram lá parados, José agia, tomava atitudes, tinha direção. É assim aquele que tem a direção de Deus. E para terminar, o versículo 7 e o 21 ao 24, a forma como José agiu com os irmãos fez com que os irmãos refletissem sobre o comportamento que eles tiveram. A maneira como você age com as pessoas faz com que elas reflitam sobre elas mesmas. A maneira como você age com seus filhos, com a sua esposa, com as pessoas ao seu redor. Pense nisso. Amanhã estaremos de volta, dando continuidade a esse devocional. Se você ainda não nos segue, nos siga. E também no YouTube, André Cageu Oficial. Até amanhã.